Milena é a professora coordenadora do projeto de restauração da casa da Dona Elisa. Milena, como é que você descobriu essa casa? Eu fui contactada pelo Paulo, que é arquiteto da Divisão de Patrimônio Cultural da Prefeitura, no primeiro semestre de 2015, e ele me propôs de fazer um projeto para a casa, para dar entrada na Lei Murilo Mendes, e eu não tinha noção do estado que a casa estava. Então, quando eu tive a oportunidade, dentro da faculdade do SES, de desenvolver um projeto que fosse um projeto de pesquisa ou extensão, o primeiro caso que eu pensei, a primeira pesquisa que eu pensei em desenvolver foi com a Casa Borboleta. E quais são as características arquitetônicas da casa que a tornam tão especial assim? Ela é representativa da arquitetura da imigração alemã, que veio para Juiz de Fora em meados do século XIX, e ela é bem diferente daquela arquitetura de imigração alemã que foi desenvolvida em outros lugares do país, como por exemplo no sul do Brasil, onde ela é bastante conhecida até pela exploração turística. Aqui, como a gente não tinha tanta madeira para fazer a estrutura das casas, elas eram feitas com a estrutura em tijolo maciço. E toda a parte de ornamentação das casas e parede e estrutura eram feitas com tijolos, e eles aproveitavam a madeira que tinha em menor quantidade para fazer portas, janelas e alguns varandas, alguns ornamentos assim. O projeto de restauração conta com a participação de alunos do curso de arquitetura do SES. Particularmente sempre tive interesse pelo patrimônio, por essa parte da arquitetura, e eu escolhi pelo tema, assim, pela curiosidade do tema, do que seria apresentado, mas eu nunca tinha me envolvido. E eu não conhecia a casa também, mas aí depois que eu conheci a casa, conheci a história da Dona Elisa, aí eu me envolvi mais ainda, e aí eu acho que ninguém mais consegue sair. E o que vocês pretendem fazer aqui na casa para a sua restauração? A gente pretende fazer uma sobrecobertura na casa para proteger ela mesmo do tempo, dessa chuva que já vem degradando cada vez mais. A gente tem um projeto de uma cobertura original da restauração do telhado. A gente tem que fazer uma contenção do terreno mesmo para a terra não continuar desestruturando mesmo a casa. E através desse movimento a gente mobilizar as pessoas mesmo, divulgar isso, até para a gente conseguir essa verba, porque é uma verba alta, e depois da sobrecobertura começar mesmo o processo de restauração das paredes, das janelas, das portas. Você conhece a escola de samba do Borboleta? Já viu a escola desfilando no Carnaval Juiz Forano? E o Salso nos trouxe aqui na escola de samba do bairro Borboleta. Salso, nos conta como é que começou a escola de samba. É legal falar de uma escola de samba dentro de um bairro de colonização alemã, mas o samba também deu certo num bairro de colonização alemã. E a escola de samba Borboleta, quando nasceu em 1974, ela levou para a avenida um pouco dessa dúvida. Alemães também sabem sambar, e quando a escola chegou na Avenida Rio Branco com todas as suas alegorias, a escola se sagrou campeã já no primeiro ano de desfile. E toda a imprensa de Juiz de Fora chegou à conclusão de que os alemães também sabiam sambar. E até hoje, a Borboleta tem na memória do Juiz Forano um pouco dessa contribuição do samba em Juiz de Fora. E um dos sambas enredos que mais permaneceram na memória do Juiz Forano é: eu vou jogar no bicho, tomara que aconteça. O meu palpite é borboleta na cabeça. E por aí vai. E por que hoje a escola não está funcionando? A escola passou por uma fase de grande dificuldade econômica, né? Passou por todas as escolas de Juiz de Fora. E o último desfile que a escola participou foi nos 150 anos de Juiz de Fora. Que inclusive a escola levou para a avenida um pouco da história da imigração alemã em Juiz de Fora. Ei, tudo bom? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Prazer. Vamos lá então? Vamos lá, fica à vontade.
A linguiça e a salsicha são carnes muito presentes na culinária alemã e aqui no bairro Borboleta, há quase 25 anos, funciona o frigorífico Souza Bartels, que fabrica esses tipos de carne. Nós viemos até a casa do Eduardo, dono do frigorífico, saber mais sobre essa produção que vem de tradição familiar. E como é que funciona o processo de fabricação? O processo de fabricação é bem simples, assim, para gente que já está acostumado, né? A carne chega no nosso frigorífico, ela é manuseada, destrinchada, separada as partes do porco, temperado, moído a carne e assim é levado para a área de embutimento, que ela é colocada na máquina carne e praticamente já sai embutida numa máquina pneumática e tudo. E o próximo passo depois disso é levar a linguiça para o cozimento numa estufa a 80 graus Celsius por quase 2 horas. E quais são os tipos de linguiças que vocês fabricam? A gente já passou dos 25 tipos. A gente pode falar aqui que são as tradicionais fina, grossa, que são as mais vendidas. Aí a gente já passa para as defumadas e depois as recheadas, que pegam essas básicas e a gente coloca recheio nela. Tem o salsichão também alemão, que a gente fornece para a festa alemã de Juiz de Fora, aqui do Borboleta. Você citou a festa alemã. Como é que surgiu essa ligação da fábrica com o bairro Borboleta? A fábrica já era aqui no bairro mesmo, nos primórdios e tudo, sendo que a festa sempre foi nossa vizinha aqui. A gente viu uma oportunidade no primeiro ano, depois que eu acabei de me formar e tudo, me especializar, e vi uma demanda forte da festa em torno de um fornecedor que representasse com qualidade os produtos de uma festa tão legal dessa. Por exemplo, no último ano que foi o outro fornecedor, antes da gente entrar, a gente via assim, salsichões no chão, todo mundo mordia, jogava fora, ou seja, uma coisa não tão legal. Depois que a gente entrou, a gente nunca mais viu nenhum jogado fora, a qualidade sempre aprovada, uma delícia assim, esse salsichão que vem junto com o joelho de porco defumado, a costelinha defumada, a linguicinha fina com o espetinho com batata e por aí vai. Próximo bloco nós vamos continuar conhecendo as curiosidades e as histórias do bairro Borboleta. Não saia daí, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.